Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de direito empresarial. Conforme falei na aula passada, nós paramos aí nesse item 5.3, tá? Então, vamos dar a continuidade aí. Pessoal, nós estamos falando aí das fontes do direito, não é? E mais especificamente do direito empresarial. Nós falamos que o direito é uma criação humana, não é uma descoberta, é uma criação, e que temos aí a doutrina separando entre fontes materiais e fontes formais. As materiais são os aspectos reais do dia a dia da sociedade, das necessidades humanas e sociais, que levam à criação das normas. Então, as fontes materiais são as situações concretas. As fontes formais se originam a partir das situações concretas que deram a origem, assim, à necessidade, né? Mas são elaboradas de uma maneira formal. Por isso se chamam fontes formais. Só passam por uma formalidade para a sua criação. Não é isso? A Constituição, o Código Civil, uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, uma resolução, um decreto, uma instrução normativa, seja lá qual for a norma, ela passa por um procedimento, procedimento formal de criação, né? Por isso são chamadas de fontes formais. Vimos na aula passada que as principais fontes formais, as fontes formais se separam em primárias e secundárias. As primárias são a lei, em sentido estrito, amplo, ou seja, as normas de uma maneira geral e os contratos, né? Aí falamos aí que a lei está acima dos contratos, dentro das fontes formais primárias. A lei está acima do contrato, o contrato não pode ir contra a lei. Mas o contrato é fonte formal primária, que vem abaixo da lei, mas é fonte de direito também. E falamos das fontes secundárias. Começamos a falar, que são aquelas que vêm atuar quando as fontes primárias não são suficientes. Você lê a lei, você lê o contrato, fica na dúvida dos seus direitos, das suas obrigações, da interpretação, aí vai se acudir das fontes secundárias. Elas vêm ajudar na interpretação e na aplicação do direito. Então, falando aí das fontes formais secundárias, é que nós temos aqui esse item 5.3, onde nós paramos na aula passada. Fontes formais secundárias. Diz aí, pessoal, a LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Olha, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O que ele quer dizer aí? Se você lê uma lei e ela é lacunosa, ela não está completa, ela não satisfaz para situações concretas e chega ao Poder Judiciário um pedido, uma petição, uma demanda, o juiz tem que decidir. Ele vai procurar a lei, que é fonte formal primária. Se pela lei ele não encontrar uma solução na própria lei, ele vai apelar para as fontes formais secundárias, que estão aí grifadas e são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, certo? Elas vêm para complementar quando a lei não é o suficiente, por isso é fonte formal secundária. O que é analogia? Olha aí, analogia é uma técnica de integração da norma jurídica. Integração, pessoal, quer dizer tornar completo, tornar integral. Exemplo aí, o que é o leite integral? É o leite completo, né? Que vem com tudo que ele tem direito. O que é o leite não integral? É o desnatado ou semidesnatado. Ele não é completo. Foi tirado alguma coisa dele, a gordura, o açúcar, certo? Então, o ordenamento jurídico, quando ele não está integral, ele não está completo, aí a analogia serve como um método, uma técnica de torná-lo completo, ou seja, de integralização, certo?
para que consiga-se resolver a situação concreta, já que o ordenamento jurídico, o conjunto das leis, não é completo em algumas situações. E então, o que consiste na analogia? Ó? Aqui, ó, consiste em aplicar a um caso não previsto naquela lei, uma outra lei aplicada a um caso parecido. Então, vamos supor, um exemplo bom era da época dos mototaxistas, quando eles ainda não eram regulamentados. A profissão do taxista, é antiga e é regulamentada há muito tempo. A dos mototaxistas é mais recente. O que aconteceu? Quando não tinha ainda uma norma para os mototaxistas, por analogia, quando tinha alguma situação no Poder Judiciário ou até fora do Poder Judiciário, na área administrativa dos poderes públicos, utilizava-se a lei dos taxistas por analogia, porque taxista é parecido com mototaxista, né? O exercício da atividade. Então, aplicava-se por analogia, por comparação. E fica-se no aguardo que futuramente venha uma lei específica. Enquanto não vem, você fica aplicando por analogia, certo? Então, não tem diferença aí, né? O costume, pessoal, todo mundo sabe o que é costume. Costume é a prática repetida, reiterada de atos, condutas durante certo período, que de tanto ser praticada, já fica até como se fosse uma regra. Mas é uma regra não escrita, não é isso? Porque se for regra escrita, ela não é costume. Aí ela é norma. O costume tem por característica ele ser não escrito, tá? Mas o costume pode ser fonte do direito? Pode, fonte secundária, desde que não vá contra a lei nem contra o contrato, certo? E aí, então, é possível. Está aqui o conceitozinho de costume para vocês, tá? E ocorre até nessa lei de registro público de empresas mercantis que é possível você registrar nas juntas comerciais costume de determinada região e aquele costume passa a ser documentado e até utilizado como fonte do direito. Não é comum, mas é possível, tá certo? Princípios gerais do direito, o que são, pessoal? Princípio geral do direito, nesse contexto aqui, são normas, são fontes formais secundárias do direito. Princípios são normas bem amplas, com pouco conteúdo específico e muito conteúdo genérico. A normatividade do princípio ela é bem aberta, ela é bem ampla. Por exemplo, princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, são normas muito amplas e sem detalhes, né? Aplicáveis a todo o direito. Então, princípios gerais, está aqui exemplos aí para vocês, ó. Você vai interpretar um contrato, por exemplo. E aí você, na hora de interpretar um contrato, para duas pessoas diferentes, o mesmo contrato, você pode usar o princípio da igualdade da seguinte forma: olha, o contrato é igual. Por que que fulano, com o mesmo contrato com vocês, teve esse direito e eu agora, na mesma situação, no mesmo contrato, não vou ter esse direito? Se ele teve e não tem uma justificativa para que eu não tenha, então, pelo princípio da igualdade, eu quero o mesmo tratamento, certo? É um exemplo onde você pode argumentar em qualquer situação. Não é isso? Os alunos são ótimos. Esse princípio aí da igualdade, ele é muito utilizado até mesmo na sala de aula, né? Quantos de vocês aí não já viram algum aluno vir dizer, professor, o senhor deu ponto tal para fulano, deu a questão como certa para ele, eu botei a mesma resposta e o senhor está dando como errada para mim. Então, se as respostas estão iguais, a dele está certa,
então a minha tem que estar certa também, né? Está alegando aí o princípio da legalidade. Aliás, da igualdade, né? Perfeitamente. Já vi também situações onde isso foi alegado e a resposta do que veio alegado, do que veio alegar, eu é que tinha dado como certa, por engano meu. A resposta dele estava errada. E a do outro também. Aí a resposta minha foi: realmente você tem razão, vamos aplicar o princípio da igualdade. A sua resposta eu dei como certa, mas ela está errada. A resposta do outro cidadão que está errada, deu como errada, está errada mesmo. Então vamos corrigir esse erro. Vamos tirar a sua que está dado como certa e vamos corrigir porque ela está errada e as duas respostas estão erradas. Então eu nem posso dar o certo para ele e o seu que estava como certo, agora, pelo princípio da igualdade, nós vamos torná-la errada. Então, as duas respostas estão erradas. Aí, quando vai nisso aí, eu não, professor, pelo amor de Deus, não sei o que. Não, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é da igualdade para todos os lados. Aí, então, mas isso é um absurdo, não sei o quê, né? Vocês talvez já tenham visto situações assim. Jurisprudência, pessoal. O que é jurisprudência? Fonte formal secundária do direito, de uma maneira geral, e do direito empresarial também, né? Jurisprudência é o entendimento que os juízes e tribunais têm sobre determinado assunto. De forma que, quando você, por exemplo, vamos supor que você tem uma questão contra uma empresa, contra uma empresa de telefonia. Toda vida que a empresa de telefonia manda o nome da pessoa por engano para o Serasa, surge o nome da pessoa, e a pessoa entra com a ação pedindo indenização, o Poder Judiciário sempre concede a indenização. Estou dando um exemplo, tá? Então, de tanto isso ser concedido e isso se repetir, eventualmente um amigo seu passa pelo mesmo problema, você vai dizer o quê? Fulano entre com a ação porque o tribunal, o juiz sempre dá ganho de causa nessa situação. Aí você já tem uma noção prévia de que você vai ganhar a ação ou não. Por quê? Porque você já sabe qual é a iuris, né, que é direito, prudência, cuidado, atenção. Então você já sabe qual é a jurisprudência daquele tribunal. O que é que aquele tribunal vai dizer a respeito daquela situação. Então termina sendo uma fonte bem secundária, a não ser quando é uma jurisprudência vinculativa, que aí obriga mesmo. Caso contrário, ela lhe dá uma noção do que pode acontecer. Doutrina, pessoal, o que é? Doutrina é a compreensão que os estudiosos têm sobre determinado assunto. Estudiosos daquele assunto têm sobre o assunto. Então, a opinião de um grande especialista em tal coisa, em tal assunto, ele escreve, ele estuda, ao ponto de que o pensamento dele influencia até decisões judiciais, decisões administrativas, formação da lei, decisão dos deputados, dos senadores, dos vereadores. Então, a doutrina também influencia como fonte secundária do direito. Ok? Vamos fazer um resumo aí da parte histórica. Resumo aí da parte histórica, isso aqui já foi tudo falado, nós vamos relembrar. Primeira fase do direito comercial, pessoal. Fase subjetivista, corporativista. Veio aí na Idade Média, na época das corporações de ofício, onde você só conseguia exercer atividade comercial se as corporações de ofício já instaladas, corporações, né, grupos de profissionais, aceitassem que você participasse, se eles não gostassem, você não ia participar, não ia exercer aquela atividade em determinado local. Vamos supor aí os donos de academia aí de musculação de determinado bairro dissessem: não, você não vai montar uma nova academia aqui não, porque já tem demais aqui, nós não queremos. Hoje em dia isso pode? Não, né? Pela lei não. Mas antigamente as corporações de ofício poderiam fazer
esse tipo de vedação. Na época da Idade Média, o direito aí era consuetudinário, que é o direito baseado no costume, o direito não escrito, não formal, não codificado, que aplicava-se inicialmente aos comerciantes e depois foi ampliado e adotado até pelos estados-nações. Nessa época aí surgiu o câmbio, o título de crédito, que vocês não vão ver, né? As bolsas de comércio, os contratos de seguro. E as bolsas de valores também dessa época. Segunda fase do direito comercial, período objetivista ou objetivo, aí dos séculos 17 a 18. Aqui houve um grande desenvolvimento do direito comercial, por quê? Porque houve o mercantilismo, né? Aquela fase de grande desenvolvimento do comércio mundial, especialmente do comércio marítimo, da expansão colonial, dos grandes movimentos internacionais de comercialização de especiarias. Surgiram, então, as codificações na Europa. Se é codificado, o direito é porque ele é escrito e organizado em documento único, o código, não é isso? Então, o liberalismo econômico necessitava dessa organização. E aí veio o Código Comercial de Napoleão, de 1807, na França, que inaugurou a teoria dos atos de comércio, certo? Listando dentro desse código todos os atos que quem os praticasse seria considerado como comerciante. Aí não mais precisaria da autorização das corporações de ofício, mas sim praticar os atos, e praticando os atos, obviamente que seguindo também as exigências do poder público, você já estaria considerado como comerciante. 1850 foi o Código Comercial Brasileiro. Antes disso, o direito brasileiro era o direito português, não era brasileiro, ele era o direito português aplicado ao Brasil colônia. Essa segunda fase foi superada porque os códigos não conseguiam mais listar todas as novas atividades que foram aparecendo, ao ponto de que ficou inviável listar tudo, modificar a lei toda hora, e ainda atividades que não se sabiam se classificavam como comércio ou não. Aí veio a terceira e atual fase, a fase subjetivista moderna. Aí ela volta a ser subjetiva, né? A primeira é subjetiva, a terceira é subjetiva também. Só que a terceira é subjetiva moderna, porque substituiu as corporações de ofício e o comerciante pelo empresário, certo? E surgiu a figura da empresa. O que é a empresa? Nessa fase aí, terceira fase do direito empresarial, surgiu em 1942 na Itália com o Código Civil Italiano, de onde veio a teoria da empresa, que dizia que no lugar de listar todos os atos de comércio, bastava que você praticasse qualquer atividade de empresa, que já seria considerado empresário. E aí, o que é atividade de empresa? É o conceito praticamente de comércio. É a atividade econômica voltada para o lucro, registrada, organizada, praticada com profissionalismo, com fins de produção e circulação de riquezas, certo? Esse conceito tem aí na apostila, vocês podem procurar depois. E aí o comerciante foi substituído pelo empresário. Essa é a teoria que está dentro do Código Civil brasileiro atualmente, certo? Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003. Ok, pessoal? Então, aí, nós finalizamos a primeira unidade. Vamos agora aqui para a unidade 2. Quero só dizer a vocês que não é pelo fato da numeração das unidades não estar diretamente ligada à prova. Por exemplo, unidade 1 tem que fazer a primeira prova. Unidade 2 tem que fazer a segunda prova. Unidade 3 tem que fazer a terceira prova. Não é assim, tá? Isso aí nós vamos organizando à medida que a matéria for andando, nós vamos combinando entre nós
uma data que não coincida com outra prova e que dê certo para a maioria, certo? Pessoal, nessa unidade 2, nós vamos ver aí alguns conceitos. Em primeiro lugar, o conceito de empresa. Todo mundo sabe o que é uma empresa, mas ninguém consegue definir em palavras, né? E mais, todo mundo sabe, mas sabe errado. Porque o conceito que nós temos de empresa, conceito vulgar, conceito do dia a dia, o conceito não técnico, ele é errado. O que é que a gente que não estudou direito empresarial ainda diz que é uma empresa? Como é que a gente define uma empresa? Você diz, a empresa é lá aquele prédio com aquela fachada, aquelas instalações onde o pessoal trabalha. Aquilo ali é a empresa. E aí, pessoal, tem um engano aí, tá? Aquilo ali não é a empresa. Não, professor, não é empresa, não. Não é empresa. Aquilo ali é uma parte da empresa. Como assim? Por que que o prédio onde você passa, a empresa tal aqui, a empresa tal aqui, por que que aquilo ali não é a empresa? Porque, pessoal, a empresa não é bem concreto. Empresa não ocupa espaço, não ocupa espaço, não tem matéria. Por que não? Porque empresa é uma atividade. Empresa é algo não material, é uma atividade, é o exercício de uma atividade. Agora, para o exercício da atividade de empresa, é necessária a utilização de bens corpóreos e de bens incorpóreos. Então, quando você passa na frente de determinado estabelecimento e você diz, isso aqui é a empresa tal, aquilo ali não é a empresa, porque a empresa é a atividade. Aquilo ali são bens materiais da empresa. O imóvel, a fachada, aí o bem material, o nome dela é um bem imaterial, né? Os móveis que estão lá dentro, os equipamentos, os veículos, computadores, os estoques são bens materiais, mas não são a empresa. Por que que não são a empresa? Porque são apenas componentes da empresa, porque empresa não é bem concreto. Empresa é atividade, certo? Então, olha aí, ó. O que é empresa? Olha o conceito aí na apostila de vocês. Empresa é atividade econômica. Olha que está em negrito aí. Empresa é atividade. Não é bem concreto. Econômica quer dizer o quê? Que tem fins lucrativos. Organizada quer dizer o quê? Que deve ser registrada com a organização legal mínima. Destinada à produção e circulação de bens e, ou, porque pode ser um ou outro, ou tudo junto, bens e ou serviços, tá? Então, tá aí o conceito de empresa. Conceito simples, mas que se você não presta atenção, você não resolve. Então, quando a gente fazia prova, que provavelmente no próximo semestre vocês vão voltar a fazer, aí vão ter que estudar e compreender, não vão poder deixar de assistir a aula de verdade e estudar. Quando eu fazia a prova, eu dizia só o seguinte: conceitue empresa conforme o direito, segundo o direito empresarial. Só isso. Aí, meu amigo, quem não estudou, quem não compreendeu, não respondia. A empresa é o prédio onde trabalha, onde se produz. Não, não é. Empresa é o local onde se produz. Não, não é. Aí tá. E é o que, professor? Tá aí o conceito, pessoal. E tá explicado. Então, um dia a gente volta a ter prova, né? E aí voltaremos a ter que estudar para fazer prova. Características da empresa, que é a atividade. Características: estrutura organizada, certo? Porque você, para exercer a atividade de empresa,
você tem que ter um mínimo de estruturação, né? Um mínimo de organização. E aí a gente pode entender isso aqui também como pelo menos o registro, né? Mesmo que ela seja toda desorganizada, mas pelo menos um registro mínimo, porque toda empresa precisa ser registrada, ela tem que ter. Não é isso? Atividade profissional, porque você vai exercer a atividade de empresa como profissão, e não uma vez na vida, uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano, não. É atividade profissional. Patrimônio especificado, porque geralmente os bens da empresa são diferenciados dos bens dos sócios e dos titulares. Em alguns casos, pessoal, não é diferenciado, não, é tudo misturado. Mas na maioria dos casos é separado o que é de um e o que é de outro. Finalidade lucrativa, isso aí eu já expliquei várias vezes para vocês, que não existe empresa sem fins lucrativos. Se você diz que trabalha numa empresa sem fins lucrativos, está absolutamente errado. Não existe empresa sem fins lucrativos. Se você trabalha numa organização sem fins lucrativos, aí pode ser. Você trabalha numa cooperativa, num partido político, numa entidade religiosa, numa associação civil, numa ONG, que é uma associação civil, certo? Mas numa empresa, não. Não existe empresa sem finalidade lucrativa. Identidade social, porque uma vez a empresa registrada, ela recebe um CNPJ e passa a ser pessoa jurídica, ou pelo menos equiparada, depois eu vou explicar qual é a diferença, pelo menos equiparada à pessoa jurídica, e quando ela começa a atuar no mercado, ela obtém uma identidade diferente da identidade do seu titular ou dos seus titulares, se for uma sociedade. A ponto de que, por exemplo, você pode dizer, aquela empresa ali é ótima, é do fulano. Rapaz, fulano é desorganizado na vida pessoal dele, mas a empresa dele é altamente estruturada e organizada. Quer dizer, a empresa da pessoa é desorganizada, aliás, é organizada, e a vida pessoal dela é desorganizada. São duas coisas diferentes, né? Um tem CNPJ, o outro tem CPF. E atuam como pessoas diferentes, com identidades diferentes. Ok? O registro da empresa. Pessoal, existe empresa sem registro? Empresa legalizada sem registro? A menor empresa possível no Brasil atua sem registro? Não. Qual é o menor empresário possível no regime, no ordenamento jurídico brasileiro? Qual é a menor empresa possível? É o microempreendedor individual, o MEI. Até o MEI precisa ser registrado. Até o camelô, que atua como MEI, ele precisa ser registrado e autorizado. Os que trabalham sem registro e autorização, eles são irregulares. Podem ter suas mercadorias apreendidas. Certo? Registro da empresa, pessoal. O registro é, portanto, obrigatório para todo mundo, tá? Ele deve ser feito aí no registro público de empresas mercantis, tanto para empresas individuais como para sociedades empresárias. Esse registro público, pessoal, ele é regido por essa lei de 1994. Quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. O registro público não é um órgão. O registro público, ele é um conjunto de órgãos. Ele é um sistema. Se você procurar esse órgão aí, você não vai encontrar, porque ele não existe. Ele é, na verdade, um sistema de registro de empresas mercantis e atividades afins. É aqui, ó, o conjunto de órgãos públicos organizados sob forma de sistema. Então, o registro público é feito nesse sistema. Esse sistema chama-se SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Tá? É aí, nesse sistema, que as empresas são registradas. Agora, esse sistema, ele não é um órgão, mas ele é composto por órgãos. Ele próprio não é um órgão, mas há órgãos que o compõem.
O principal aqui é o DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração. É um órgão do CINREM que integra essa Secretaria da Microempresa, Micro e Pequena Empresa, certo? E que tem a supervisão, tem a obrigação de supervisionar, orientar, coordenar e normatizar as juntas comerciais. Juntas comerciais são órgãos também, que, esses sim, são órgãos que exercem o registro das empresas, certo? E dos auxiliares da atividade de empresa. Quem são as atividades afins auxiliares? Leiloeiros, tradutores públicos, trapicheiros, administradores de armazéns gerais. Trapiche é o equivalente a grandes armazéns. Eles não são empresários, mas eles auxiliam aos empresários, certo? Tem uma junta comercial, pelo menos uma em cada capital de estado, e pode ter mais de uma. Por exemplo, no Rio Grande do Norte tem em Natal e tem também em Mossoró a junta comercial, certo? As leis que regem o registro público são essas duas aí, o Código Civil e a Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis. Quais são os atos efetuados nesse sistema de registro de empresas mercantis? Segundo essa lei de registros, temos aí o arquivamento, não é? A matrícula e também o cancelamento da matrícula e a autenticação. Pessoal, arquivamento. O que é arquivamento? Arquivamento é levar os documentos constitutivos da empresa, aqueles que dão criação à empresa, para arquivamento na junta comercial. Uma vez arquivados os documentos na junta comercial, eles se tornam públicos e podem ser acessados por qualquer pessoa. Então, se você quiser saber quem são os sócios de uma empresa, você pega o CNPJ dela, o nome dela, e vai à junta comercial, aí você descobre a sede, o endereço, o capital social, os sócios, o objeto dela, quando ela foi criada, quais as alterações pelas quais ela passou, tudo fica registrado. Então, arquiva-se a Constituição, as alterações e também a dissolução das empresas através dos atos de arquivamento que são feitos nas juntas comerciais, certo? Atualmente, esses arquivamentos eles estão sendo feitos de forma digital. Antigamente, você tinha que levar os documentos presencialmente para um empregado da junta comercial verificar e se estava tudo nos conformes e guardar, arquivar os documentos. Hoje está indo por forma digital, via internet, certo? A matrícula. O que é matrícula? Matrícula é o registro dos auxiliares do comércio, que nós já falamos aí. Quem são? São os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes, os trapicheiros, administradores de armazéns. Exemplo aí para a gente entender. Pessoal, se você é empresário brasileiro e quer fazer negócio com um empresário chinês, um documento que vier da China para o Brasil, ele serve na junta comercial, na prefeitura, na Receita Federal, estadual, municipal? Esse documento é em chinês, serve? Não, né? Aí, se você tem um amigo chinês, um amigo brasileiro que fala mandarim, que fala o idioma no qual está o documento escrito, aí você fala, fulano, traduz aí para mim, para eu levar para a junta comercial. Essa tradução, mesmo que esteja 100% correta, ela serve como documento legal, oficial? Não, porque o tradutor tem que ser um tradutor oficial. Esse tradutor oficial é o tradutor que é matriculado, como se trata de comércio, de empresa, né? Ele é matriculado na junta comercial e só os tradutores públicos registrados na junta comercial
é que vão poder dar fé pública àquele documento que foi traduzido. Está aí um exemplo. O tradutor é empresário? Não, ele é um prestador de serviço, é um auxiliar do comércio, certo? E a autenticação, pessoal? O que é autenticação? É uma atividade que está em desuso, na qual você pegava, através da qual você pegava documentos da sua empresa e levava esses documentos fisicamente até a junta comercial. Para que o empregado da junta comercial analisasse se estava tudo ok e carimbasse dizendo que estava autenticado e válido. Isso também ficou de lado, porque a autenticação já vai por meios digitais. Você não tem mais que levar, mas ela continua existindo. Só que por meios digitais, certo? Aí aqui, então, nós podemos parar essa aula de hoje aqui, certo? Podemos parar aqui para continuar a partir daqui, porque, conforme combinado, faremos aulas curtas para que vocês tenham a devida paciência de assistir e mesmo assim vai dar certo para ver todo o conteúdo, ok? Então, pessoal, agradeço pela atenção de vocês e nos encontraremos aí em breve na próxima aula. Até mais, tudo de bom aí para vocês.